Lição 250. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atamu taslim wa ba'd. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه بخاري ومسلم. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos falar acerca de 7 pecados destrutivos. 7 pecados destrutivos. Vamos mencionar 7. Não quer dizer que somente existem 7 pecados. Existem muito mais, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam neste hadith mencionou estes 7 pecados que de facto destroem, de forma cumulativa. Os 7 estão aqui mencionados. Abu Huraira radiyallahu anhu narra que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: abstenham-se de 7 pecados destrutivos. Os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam perguntaram ao mensageiro de Allah quais são esses 7 pecados destrutivos. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ashirku billah. Começou a mencionar ashirku billah, associar algo a Allah subhanahu wa ta'ala. Todo shirk, ou tudo que nós fazemos e associamos a Allah subhanahu wa ta'ala, é considerado como shirk, politeísmo. O profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou que a coisa que eu mais receio do meu ummah é o shirk. No hadith menciona shirk al-asghar, é o shirk pequeno, que é alarde, riya. Este é um tipo. Existe o shirk no seu verdadeiro sentido da palavra, que é associar a Allah, dar parceiros a Allah. Por exemplo, os que dizem que Jesus é filho de Allah, que acreditam na Trindade, aqueles que adoram outras pessoas ou outras coisas e santificam essas coisas ou pessoas e dizem que essas pessoas poderão interceder a Allah subhanahu wa ta'ala. Aqueles que prostram-se para as campas, prostram-se para as pessoas, tudo isso é shirk. Aquele que morre no shirk, este indivíduo não será perdoado por Allah, conforme o Corão menciona: inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa aquele que associa parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala e morre nesta situação. Há quem faça shirk, depois peça perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, arrepende-se e nunca mais voltar a esta prática. Este indivíduo poderá ser perdoado por Allah subhanahu wa ta'ala. Se o seu arrependimento for sincero, então Allah subhanahu wa ta'ala irá perdoar este indivíduo. Mas aquele que morre nesta prática do shirk, que vai para as campas, pedem os santos para concretizar os seus desejos, mulheres que não têm filhos, homens que não conseguem fazer filhos, vão para a campa de santos, entre aspas, e fazem os seus pedidos lá para que tenham filhos, para que sejam ricos, para que alcancem sucesso, tudo isso pedindo criaturas ou pedindo pessoas que não são capazes de ajudar, em particular as campas dos santos. Vão fazer esse pedido nas campas dos santos. Isso é considerado como shirk e proibido por Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, dentre os pecados destrutivos, este é o primeiro pecado que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, ashirku billah. O segundo, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: was-sihr, a feitiçaria. A feitiçaria é haram, é um pecado destrutivo. Allah subhanahu wa ta'ala menciona em vários versículos do Corão os males da feitiçaria. Quando nós falamos da feitiçaria, estamos a falar tudo que se liga à feitiçaria, quer o estudo da astrologia, acreditar nos astros, que este astro tem este e aquele poder de fazer chover, de fazer mal, ou este astro nos diz isso e aquilo, acreditar nos horóscopos, tudo isso é proibido e é pecado. É também proibido
abrange-se aqui na questão de feitiçaria o curandeirismo, ir para curandeiro, ir consultar os adivinhos, os bruxos e pedir orientação a esses. Tudo isso é pecado e não pecado menor, é um pecado maior e deve ser afastado, ou deve ser abstido esta prática, conforme o hadith menciona, e de tanibu, abstenham-se desses pecados. Portanto, o primeiro é associar a Allah, segundo é prática da feitiçaria ou bruxaria, curandeirismo e coisas do gênero. O terceiro, وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, cometer homicídio, tirar a vida de um inocente. Esta parte nós iremos desenvolver mais na próxima lição, inshallah ta'ala, as consequências e as admoestações do profeta sallallahu alaihi wasallam relacionado àquele indivíduo que comete homicídio, que tira a vida de outrem. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, tirar vida inocente, tirar vida daquele que Allah subhanahu wa ta'ala fez a sua vida sagrada, né? Senão com a sua devida causa. Portanto, tirar a vida de um inocente é um pecado grande, e o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona aqui, dentre os pecados maiores, este deve ser um dos pecados que deve ser abstido. O outro pecado, o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona, quer dizer, o quarto pecado, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: wa aklu riba, consumir juros. Consumir juros é haram. Allah subhanahu wa ta'ala decreta guerra no Coran. Allah subhanahu wa ta'ala informa, diz: fa'dhanu biharbi min Allah wa rasuli, informe-os que Allah e o seu mensageiro declaram guerra com aquele indivíduo que consome juros. Portanto, consumir juros é haram e as consequências disto são nefastas e graves. Nós já mencionamos nas nossas aulas passadas, falamos num capítulo relacionado aos males, à proibição de consumir juros. O quinto pecado, o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona: wa aklu mal al-yatim, consumir bens dos órfãos. Isso também é um pecado maior e o profeta sallallahu alaihi wasallam também proibiu. Allah subhanahu wa ta'ala no Coran diz: aqueles que إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. Na verdade, aquelas pessoas que consomem injustamente os bens dos órfãos, esses indivíduos estão a consumir fogo, estão a colocar fogo nos seus estômagos. Portanto, é importante que tenhamos cautela com os bens dos órfãos. Em seguida, o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona o sexto pecado: وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ, e fugir o campo da batalha, afastar-se ou por outra, fugir do campo da batalha. Isto também é um pecado maior e Allah subhanahu wa ta'ala aqui no Coran fala claramente acerca daquele indivíduo que abandona o campo da batalha. Ele poderá fugir somente se for como uma estratégia. Ele está a recuar para atacar com maior vigorosidade, para poder ter melhor plano, estratégia de poder fazer o seu ataque. Portanto, aparentemente ele mostra estar a fugir, mas na verdade ele está a usar uma metodologia para poder derrotar o inimigo. E por último, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ, acusar uma crente casta e completamente negligente daquilo que está sendo acusada. Acusar de adultério, dizer para uma mulher casta que você cometeu adultério, que você cometeu zina, enquanto ela é inocente e é livre deste ato que está sendo acusada. Então, Allah subhanahu wa ta'ala menciona aqui que este é um pecado destrutivo, que destrói a pessoa, que nós não sabemos como que Allah subhanahu wa ta'ala poderá fazer com que este indivíduo seja destruído, mas o felizardo é aquele que, ouvindo as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, toma maior precaução e evita cair neste tipo de erro, para que as suas ações não sejam nulificadas, para que este indivíduo não seja destruído por Allah subhanahu wa ta'ala, conforme este hadith também menciona. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a nós a oportunidade de refletirmos
em todos esses pecados e abstermos desses pecados, e que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que aqueles indivíduos que estão envolvidos nesse pecado que possam afastar-se na totalidade e pedirem perdão a Allah subhanahu wa ta'ala por um dia ou uma vez estar nesta prática ou estar a praticar este tipo de ato que foi condenado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.